Uma boa noite a todos, elevando os nossos pensamentos a Deus e a Jesus em agradecimento por mais essa reunião, por mais essa oportunidade. Que possamos ser iluminados na nossa vida, nos nossos dias, pelos bons espíritos, andando sempre no caminho do bem, no caminho correto, confiantes, otimistas no porvir. Que os bons espíritos estejam sempre nos orientando, assistindo a todos os necessitados do nosso planeta. Que cada um receba aquilo que necessita para fortalecer o bom ânimo, para fortalecer a alegria pela vida, o otimismo nos dias que se seguirão. Confiantes na assistência do alto, através do nosso irmão Jesus, seus espíritos mensageiros, iluminando a todos, assistindo a todos os necessitados como nós. Obrigado, Pai, mais uma vez. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Hoje nós veremos do livro O Consolador, são psicografia do Chico Xavier, respostas a perguntas que foram feitas pelo grupo espírita, do grupo espírita Médiuns, do grupo espírita de Pedro Leopoldo. Foram perguntas feitas para o Emmanuel e as respostas dadas por ele foram nesse livro 411 perguntas e 411 respostas de Emmanuel. Então, como foi dito, um grupo de médiuns do grupo espírita de Pedro Leopoldo se reuniu e fez essas perguntas para o Emmanuel, que através da psicografia do Chico Xavier respondeu. Vamos ver aqui no item transição da vida, né? Da vida material para a vida espiritual. Na questão 146 desse livro, pergunta assim: é fatal o instante da morte? Aí o Emmanuel responde: com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre no mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso àquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias, atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos, daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa é a razão pela qual, tantas vezes, se batem os instrutores dos encarnados pelas necessidades permanentes de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Então esse último
trecho dessa resposta, ele se refere ao suicídio, né? Que é a maior violência que o espírito pode cometer contra as leis de Deus, e que é a necessidade da permanente estado de oração e de vigilância para combater esses sentimentos. E ele enumera algumas formas, né? Alguns tipos de suicídios lentos, provocados pela ambição, pela inércia, pela inconsideração, né? A falta de ânimo pela vida. Tudo isso vai levando o espírito a ser considerado um suicida indireto. Na questão seguinte, a 147, proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas? Como será de desejar? É uma questão que passa muitas vezes pela mente, erroneamente, de muitas pessoas, né, de muitos espíritos encarnados, que basta desencarnar, tudo se transforma, tudo se modifica, tudo se resolve. Justamente essa é a pergunta que é feita. Então o Emmanuel responde dessa maneira: a morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Então, a nosso espírito, a nossa consciência não muda como um milagre ao desencarnar, né? Não é assim que acontece, não é assim que funciona. Ele continua: desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Importa observar apenas a ampliação desses aspectos, comparando-se o plano terrestre com a esfera de ação dos desencarnados. Imaginai um homem que passa de sua aldeia para uma metrópole moderna. Como se haverá, na hipótese de não se encontrar devidamente preparado em face dos imperativos da sua nova vida? Ele compara a nossa vida como vivêssemos numa aldeia e, ao desencarnarmos, nos encontrarmos numa metrópole enorme, né, gigantesca, que seria o plano espiritual, diferente do plano terrestre. E aí ele pergunta, né, como, se não nos preparamos para isso, como nós nos encontraríamos nessa condição, nessa nossa vida, nessa nova vida? Continuando, a comparação é pobre, mas serve para esclarecer que a morte não é um salto dentro da natureza. A alma prosseguirá na sua carreira evolutiva, sem milagres prodigiosos. Os dois planos, visível e invisível, se interpenetram no mundo. E se a criatura humana é incapaz de perceber o plano da vida imaterial, é que o seu sensório está habilitado somente a certas percepções, sem que lhe seja possível, por enquanto, ultrapassar a janela estreita dos 5 sentidos. 148, olha. Que espera o homem desencarnado diretamente nos seus primeiros tempos da vida de além-túmulo? Como que será os nossos primeiros tempos na volta para o plano espiritual, né? É isso que ele pergunta. Respondendo, Emmanuel diz: a alma desencarnada procura naturalmente as atividades que lhe eram prediletas nos círculos da vida material, obedecendo aos laços afins, tal qual se verifica nas sociedades do vosso mundo. As vossas cidades não se encontram repletas de associações, de grêmios, de classes inteiras que se reúnem e se sindicalizam para determinados fins,
conjugando idênticos interesses de vários indivíduos? Aí não se abraçam os agiotas, os políticos, os comerciantes, os sacerdotes, objetivando para cada grupo a defesa dos seus interesses próprios? O homem desencarnado procura ansiosamente no espaço as aglomerações afins com o seu pensamento, de modo a continuar o mesmo gênero de vida abandonado na Terra. Mas, tratando-se de criaturas apaixonadas e viciosas, a sua mente reencontrará as obsessões de materialidade, quais a do dinheiro, do álcool, etc. Obsessões que se tornam o seu martírio moral de cada hora, nas esferas mais próximas da Terra. Daí a necessidade de encararmos todas as nossas atividades no mundo como a tarefa de preparação para a vida espiritual, sendo indispensável à nossa felicidade, além do sepulcro, que tenhamos um coração sempre puro. Importante o que ele coloca sobre afinidades, né? As afinidades de sentimentos, que são as que buscaremos ao desencarnar. Quando nos encontrarmos no plano espiritual, novamente, buscaremos o mesmo gênero de sentimentos que tínhamos aqui na Terra. Os apegos, as necessidades, ali até os vícios, eles serão muito fortes ainda para nós. E é disso que iremos ser atraídos aos grupos que também pensam da mesma forma, que têm esses sentimentos. E aí, né, ele sugere que tenhamos o coração puro, quer dizer, purificando esses sentimentos o mais que pudermos na encarnação. Mais uma questão só para finalizarmos, a questão 149. Logo após a morte, o homem que se desprende do invólucro material pode sentir a companhia dos entes amados que o precederam no além-túmulo? É uma questão também muito comum, né, de familiares quererem encontrar outros familiares ao desencarnar, muitos até, infelizmente, buscando ali a morte para tentar encontrar com outros que já partiram anteriormente, que sentiram muito essa partida e que praticamente desistem da vida com o intuito de querer encontrar esses entes amados do outro lado. E aqui ele pergunta, né, como que será se logo o homem que desencarna se encontra no além-túmulo esses entes amados? Emmanuel responde assim: se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Está aqui uma condição que é vital, que eles se encontrem no mesmo nível evolutivo daquele que está partindo. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelecem-se nesses corações amigos e afetuosos, depois das amarguras da separação e da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecederam na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam-lhes
as doces venturas do reencontro. É por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que, de fato, são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. Então, muito interessante essa resposta, que encontraremos com aqueles que estiverem no mesmo padrão vibratório, no mesmo padrão evolutivo que nós. Agora, se nós partirmos de uma maneira revoltada, sem obediência aos desígnios de Deus, né? Sem nos esclarecer, sem nos iluminar, sem buscar o bom comportamento, sem buscar ali as alegrias da vida, o otimismo, o trabalho no bem, tudo isso são condições fundamentais para que possamos ter ali um retorno mais suave e que propicie ali o reencontro com aqueles seres amados que também tiveram, que também têm, né, o mesmo sentimento que nós. Então, que possamos nos fortificar e lutarmos aí para esse nosso esclarecimento, para essa nossa para clarear ali as nossas ideias, né, os nossos sentimentos, para termos sentimentos realmente melhores e que propiciem aí esses reencontros futuramente, tá certo? Que possamos refletir sobre essas respostas do Emmanuel, tão interessantes, tão importantes para a nossa vida. Fiquemos em paz, tenhamos todos uma boa. Uma boa noite a todos vocês. Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 7 da terceira parte do Livro dos Espíritos. É sobre a lei de sociedade. Parece até contraditório falarmos sobre esse assunto numa época em que todos foram obrigados a se isolar de um ano para cá, não é mesmo? Vimos no início avós separados de filhos e de netos para se preservarem e uns cuidando dos outros. Vimos também apenas serviços essenciais abertos. Vimos alunos sem aula, empresários dilapidando fortunas, uma quantidade enorme de desempregados. Todos ficaram em choque com aquele isolamento social e à mercê de cientistas, todos eles lutando contra o tempo para fabricarem uma vacina. Enfim, todos ficaram à mercê de uma força maior, a força de Deus. Um dos benefícios dessa crise sem par foi justamente o reconhecimento do homem de que existe uma força maior que pode parar o planeta e que a nossa autonomia vai até um certo ponto, não podemos tudo. Existe sim uma força maior regendo o universo. O reconhecimento dessa verdade é o primeiro passo para o caminho da fé. E como conciliar aquele obrigatório distanciamento social com essa necessidade de vida social descrita aqui nesse capítulo do Livro dos Espíritos? Vamos então, primeiro, às questões formuladas por Kardec aos espíritos. A questão é 766. Então, o item é necessidade da vida social. Vamos à pergunta. Olha, a vida social está na natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade.
não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E a próxima questão. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. E a próxima pergunta. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E a resposta: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola, ele se enfraquece. E o comentário de Kardec: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Conforme essas respostas dadas pelos espíritos, é necessária ao homem essa troca de experiências com o outro. Por isso a necessidade de viver em sociedade, porque só com essa troca é que ele vai progredir. E isso é instintivo, é inato no homem, porque do contrário ele iria se enfraquecer, ele iria se debilitar e não iria adquirir a sensibilidade que só se adquire no contato com o outro. Do contrário, ele seria sempre bruto, embrutecido. Agora voltando sobre conciliar o distanciamento social e a necessidade desse contato. Não podemos confundir aqui o contato físico com o contato social. Graças a Deus, o homem, apesar de moralmente aquém do que seria ideal para um mundo de regeneração, ele progrediu muito na sua parte intelectual. A tecnologia que ele desenvolveu aproximou famílias, amigos. Muitos dos tipos de trabalho foram feitos à distância, em home office, ou mesmo os alunos tiveram oportunidade de assistir aulas online. Aos poucos, as pessoas foram se adaptando a essa nova realidade. Transmissões culturais, religiosas, ampararam o ser humano, diminuindo fronteiras, aproximando as pessoas. Então, nós continuamos a viver em sociedade. O distanciamento foi ou está sendo apenas físico. Não podemos confundir as duas coisas. Sabemos que muitas pessoas precisam dessa aproximação física para se sentirem mais seguras. A casa de Fabiano, por exemplo, está fazendo o seu atendimento doutrinário de forma presencial. É claro, seguindo todos os protocolos. E é em vários dias da semana. É só acessar o site da casa e lá estão todos os horários. Mas também, além desse presencial, existem as palestras das sessões em seus devidos dias e horários. Existem grupos de estudo e agora até evangelização. Todos esses trabalhos estão ocorrendo, sim, de forma virtual. Portanto, repetindo, o distanciamento está sendo apenas físico e não social.
Agora vamos dar sequência às perguntas do Livro dos Espíritos sobre uma vida de isolamento e sobre o voto de silêncio. Então vamos lá. Pergunta 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, por que esse isolamento absoluto é condenável, desde que ele possa causar uma satisfação para o homem? E a resposta: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Super clara essa resposta dos Espíritos, não é? E a próxima pergunta: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? E a resposta dos Espíritos: duplo egoísmo. E aí ainda Kardec complementa a pergunta: mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? E os Espíritos vão responder, ainda confirmando a outra resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai em outro mal, pois esquece a lei de amor e de caridade. E a próxima pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Aqui nós vamos lembrar da Madre Teresa de Calcutá, da doutora Zilda Arnes e de outros tantos, né? E os Espíritos vão responder. Foram esses que se votaram a socorrer os desgraçados, ficaram insulados lá, mas se votaram a socorrer. E a resposta dos Espíritos será: olha, eles se elevam rebaixando-se. Eles têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. E aí Kardec vai completar com uma outra pergunta: e dos que buscam no retiro a tranquilidade de certos trabalhos, que certos trabalhos vão reclamar? E esses tantos que se retiram para terem tranquilidade para um trabalho? Aqui ele quer dizer que certos trabalhos exigem uma dedicação extrema, em que aquele que se dedica precisa desse isolamento, né? E os Espíritos vão responder a essa pergunta: isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses tantos não se insulam da sociedade, porquanto para ela eles trabalham. É diferente. Próxima pergunta: o que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? E a resposta dos Espíritos: perguntai antes a vós mesmos se a palavra, quer dizer, se o dom da fala é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. O voto de silêncio, porém, é uma tolice. Sem dúvida,
obedecem à boa intenção, os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E Kardec vai comentar abaixo: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. E as 3 últimas perguntas desse capítulo, agora, vão se referir aos laços de família que também fazem parte da nossa vida social e que, durante essa pandemia, eles estão sendo ainda mais fortalecidos pela proximidade dos seus membros e pela oportunidade de uma convivência mais estreita, o que não deixa também de ser uma convivência social tão ou mais importante que as outras. Então vamos lá. Por que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que estes não mais precisam de cuidados? Aí a resposta dos espíritos: os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz, isso nos animais. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que ela os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos, com aqueles que ainda irão nascer futuramente, não é? A próxima pergunta de Kardec. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? E os espíritos vão responder: diferente dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo com esses? Há no homem alguma coisa mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos, esses laços de família, constituem uma lei da natureza. Quis Deus, por essa forma, que os homens aprendessem a se amar como irmãos. E a última pergunta do Livro dos Espíritos, desse capítulo: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos vão responder: uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, um aumento do egoísmo. E a partir dessas considerações finais dos espíritos a respeito da lei maior de sociedade que nos rege a todos, vamos pedir por todas as famílias, por todos os grupos sociais que envolvem a humanidade, lembrando a todos que já somos vencedores e que, apesar de todas as dificuldades, praticamente um ano já se passou. Hoje, com maior número de protocolos para a nossa segurança, maior conhecimento do que nos é permitido ou não fazer, e com a esperança de um retorno presencial, ainda que gradativo,
vamos agradecer a Deus por tantos esclarecimentos que nos sustentaram até aqui. Desse tempo não sobrará pedra sobre pedra. Palavras de Jesus, evidenciando que tudo que for matéria será destruído. O que permanecerá é o testemunho e a fé de cada um. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.